Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Dentro da Lei, Fora da Curva, o podcast oficial da Academia do Direito de Trânsito. Meu nome é Wagner Oliveira, sou advogado, especialista em Direito de Trânsito e professor da Academia do Direito de Trânsito. E aqui comigo está a Elaine Nassif. Olá, meu nome é Elaine Nassif, eu sou professora de Marketing Digital. E esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Dentro da Lei, Fora da Curva. Mas antes da gente começar a conversar, esse podcast ele é direcionado para advogados, para especialistas em direito de trânsito, e a gente vai tentar trazer aqui o máximo de informações possíveis sobre a área do direito de trânsito. Então, o tema inaugural de hoje não pode ser outro, né? Tem que ser direito de trânsito. Mas antes da gente falar sobre direito de trânsito especificamente, Elaine, eu queria que você me falasse por que desse nome, Dentro da Lei e Fora da Curva, para esse podcast. Bom, esse daí foi um slogan que eu desenvolvi. Na realidade, ele existe já, mas a gente incorporou na Academia do Direito de Trânsito. Por quê? A gente não entendia quando os alunos chegavam para a gente e falavam: nossa, o curso de vocês é totalmente diferente dos outros cursos que eu já fiz. Ele não é só voltado para a teoria, ele é um curso prático, onde vocês realmente passam as estratégias, né? E aí eu buscava um slogan que pudesse demonstrar isso, né? Que realmente a gente estava ali fora da curva, mas dentro da lei, né? Porque os cursos são voltados para advogados, são estratégias processuais dentro do direito. Então esse slogan ele casou muito bem e os alunos aprovaram, gostaram muito, eles até utilizam, né, nas postagens nas redes sociais. E foi por isso, né? E ele pegou e agora ele é nosso, esse slogan. Então, para quem? Porque essa pergunta ela ia surgir, né? Mas por que, né, o nome desse podcast? Então é por isso. Então a gente sempre faz e quer, né, que os nossos alunos pensem um pouco além daquilo que só o texto da lei traz para a matéria do direito. Então é isso. Então a gente vai sempre pensar um pouco diferente daquilo que é tradicional. É justamente por isso, então, desse slogan. Episódio de hoje, primeiro episódio. E aí, a gente vai conversar sobre o quê? Bom, como primeiro episódio, eu imaginei que a gente pudesse começar realmente do começo, né? Para as pessoas que estão chegando agora, lógico, a gente sabe que tem muitos alunos, já são 8 anos, inclusive nesse mês de junho nós estamos comemorando 8 anos da Academia do Direito de Trânsito. Nós temos aí uma trajetória, já temos um nome consolidado, já temos muitos alunos no mercado, mas nós também estamos recebendo muitas pessoas que estão começando agora. E, por incrível que pareça, mesmo se passando 8 anos, ainda existem muitos advogados que nem sabem que existe essa área, né? Então, o tema que eu trouxe para nós discutirmos hoje é o que é o direito de trânsito, né? Quando você fala, sou advogado de trânsito, né? O que as pessoas pensam, ou muitas vezes elas nem têm ideia, mas o que é isso, né? O que é o direito de trânsito? E porque o direito de trânsito ele não é nem ensinado na faculdade, né? Eu mesmo, quando eu cursei, eu tive muito problema em fazer o meu TCC, que foi na área do direito de trânsito, e eu não achava um professor para me orientar o que era o direito de trânsito, como é que fazia, onde é que eu buscava essas questões a respeito do direito de trânsito. Então, o que é o direito de trânsito? O direito de trânsito a gente tem que entender ele, porque ele não é estudado na faculdade, tá? Primeiro, ele não é um ramo do direito, ele é uma área do direito. Ele não é uma área própria, ele é uma área que ela é ligada ao direito administrativo sancionador. Não é nem ao direito administrativo em si, é o direito administrativo sancionador. Então ela é muito específica. Então, direito de trânsito, ele é uma área do direito administrativo sancionador. Ele busca punir os condutores e, ao mesmo tempo, normatizar como é o funcionamento de toda a estrutura de trânsito no âmbito federal. Então, ele traça todas as diretrizes básicas dos órgãos de trânsito, dos órgãos componentes
do Sistema Nacional de Trânsito, e ali ele vai direcionando para como deve ser o comportamento do condutor. E ali no comportamento do condutor é onde ele vai trazer a previsão de como ele se comportar e de quando ele não se comportar, quais são as penalidades que vão estar inseridas para ele, que as possibilidades de penalidades que podem ser aplicadas a cada condutor que desrespeitar essas regras que são únicas no Brasil inteiro. Tá? Então, isso é o direito de trânsito, ele é uma área do direito administrativo sancionador. Entendi. Então, na realidade, quem pensa em direito de trânsito não pode só pensar em Código de Trânsito Brasileiro. Existe outras coisas que fazem parte também. Então, olha só. Quando a gente pensa só Código de Trânsito Brasileiro, e talvez esse seja um erro da maioria dos advogados, ele causa uma visão, aquela visão de funil, aquela visão de especificidade. Quem olha o direito de trânsito olhando pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele só vê multa e penalidade de suspensão. Ele acha que atuar como advogado de trânsito se restringe a fazer recurso de multas, a peticionar no Detran uma defesa prévia, um recurso a jare, contra multas de trânsito, contra uma suspensão do direito de dirigir, e o direito de trânsito ele é muito mais do que isso. Veja bem, olha só, ele é uma área do direito administrativo sancionador. Só que, como ele possui diretrizes próprias, ele vai beber de várias fontes. Então, diretamente é aplicado sobre ele o Código de Trânsito Brasileiro. Só que, indiretamente, é aplicado outros ramos do direito. Vou citar um exemplo. Acidente de trânsito. Sabe qual é a causa de um acidente de trânsito? Bom, provavelmente a pessoa que causou um acidente de trânsito, ela deve ter infringido alguma regra. Então olha só. Antes de acontecer o acidente de trânsito, primeiro aconteceu uma infração de trânsito. Então, quando a gente joga o direito civil, que é a parte de indenizações por acidentes de trânsito, para você chegar no nexo causal do acidente de trânsito, você tem que determinar quem cometeu a infração. Então, veja, se você quer atuar no direito civil em relação ao acidente de trânsito, você vai indiretamente aplicar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro vai estar inserido no Código Civil, na questão dos acidentes de trânsito, reparação e indenizações da área de seguros que foram negados, por exemplo, com motoristas embriagados, o seguro nega o pagamento da indenização. Você vai ter o direito de trânsito na área trabalhista. Vou citar um exemplo, Todo motorista de caminhão, ele tem que seguir regras que estão dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Quanto tempo ele pode passar na direção, quanto tempo ele tem que parar para pausa, quanto tempo ele tem que aguardar entre uma viagem e outra, tudo no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, com reflexos para a área do direito trabalhista. Então, quando a gente fala em lei do motorista, a conhecida lei do caminhoneiro, a gente está falando do direito do trabalho, mas com aplicação subsidiária do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se a gente for analisar, o Código de Trânsito Brasileiro, ou o advogado de trânsito, ele consegue atuar em várias áreas com base na especialização do direito de trânsito. Ele, sabendo a aplicação do código, ele consegue ali atuar em diversas áreas e não só com multas de trânsito, não só recorrendo multas de trânsito. Entendi. Então, o universo do direito de trânsito é muito amplo, né? Então, você falou aí de acidente, falou das multas, falou das indenizações, né, dos seguros. Então, são várias situações do cotidiano que passam pelo direito de trânsito, né? E as pessoas simplesmente não existia, né? Até algum tempo atrás, pessoas especializadas nessa área, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Quando se fala em crime, quem que você procura quando alguém cometeu um crime, quando quer se defender de um crime? Geralmente é um criminalista, você vai buscar por alguém especialista naquela área. Exatamente. Mas
quando a gente fala em advogado de trânsito, a gente tem que lembrar que o direito de trânsito também engloba a parte criminal. Por exemplo, né? Se eu falo em multa de trânsito de lei seca, eu falo do condutor que está dirigindo sob o efeito de álcool, ele está realmente cometendo uma infração de trânsito, uma infração administrativa. Ele vai ser punido com uma multa, suspensão de 12 meses e tudo mais. Mas se o índice que foi apurado ou se foram feitas essas autuações com base em sinais, isso não livra ele do crime de trânsito do artigo 316, que é dirigir sob influência de álcool, é o crime de dirigir embriagado. Então, ele pode atuar não só com a multa de trânsito, não só com a suspensão do direito de dirigir, mas também representando esse cliente que é réu numa ação criminal. O Wagner, mas então, desse jeito que você está explicando aqui, eu consigo visualizar já uma parceria aí surgindo entre advogados criminalistas e advogados de trânsito. Estou errada? Não está errada, porque olha só, o advogado ele pode atuar fazendo a parte administrativa e fazendo a parte criminal? Pode, que é o que eu faço. Se chega alguém aqui com o problema já do crime de trânsito, eu vou atuar em todas as frentes para ele. Agora, se a pessoa não gosta muito da área criminal, se a pessoa não quer, não se identifica com essa área criminal e tudo mais, não quer atuar criminalmente, ele pode perfeitamente fazer essa parceria com outro advogado. Enquanto ele faz a parte administrativa, ali o advogado criminalista faz a parte criminal. E olha só, vou te contar uma coisa, hein, com base naquilo que eu vivencio aqui na nossa cidade. A maioria dos advogados que fazem a parte criminal não fazem a parte administrativa. Ele faz ali a parte criminal, né? Ele acompanha, ele faz a transação penal e tudo mais, só que ele não se envolve na parte da multa e na parte da suspensão, que às vezes é a parte pior para essa pessoa. Porque o crime, lógico, ninguém quer responder por um crime, né? Mas o crime, ele teoricamente, nessa modalidade, se for no réu primário, ele é muito, muito simples da gente resolver. Então, o criminalista, ele vai resolver isso daí muito facilmente. Ele vai fazer a transação penal, acabou ali a parte criminal, o crime vai ser arquivado, o processo vai ser arquivado. Beleza, mas e agora? E o restante? E a multa? E a suspensão do direito de dirigir por 12 meses? Porque essa suspensão é um ano, né, sem poder dirigir. E se a pessoa for pega dirigindo dentro desse período, ainda tem a cassação da carteira. Fica pior ainda a situação. Ainda pior, e não é só isso. A questão, ela é muito mais abrangente. Porque, olha só, quem que pode hoje ficar sem dirigir? Ficar um ano sem dirigir? Eu sou advogado, eu não uso a carteira de habilitação como atividade principal. Mas se eu ficar sem carteira de habilitação, eu não consigo trabalhar. Como é que eu vou visitar um cliente? Como é que eu vou fazer uma diligência numa outra cidade? Como é que eu vou visitar empresas que saiam aqui da região, do perímetro urbano? Não tem como eu me deslocar. Então, você imagina isso daí para uma dona de casa, que vai depender de Uber para fazer todas as atividades do dia a dia. Você imagina isso aí para uma empresária, você faz parte de grupo de empresários. Pergunta lá dentro do grupo de empresários quem é que pode ficar sem dirigir. Ninguém vai poder. Agora, tem a parte pior, e o caminhoneiro? E a pessoa que é Uber? E a pessoa que trabalha de mototaxista? A parte criminal, para ela, se torna menos necessária, menos importante do que a parte administrativa. Então, uma parceria do advogado de trânsito com o advogado criminalista é muito bem-vinda. Está correta, né? Dá para fazer muitas parcerias com essa atividade, sim. Nossa, realmente o direito de trânsito tem muitas oportunidades aí, conforme a gente for conversando, vão surgir nas nossas próximas conversas também, eu tenho certeza. E você vê só, a gente começou aqui falando sobre um conceito, né, do que é o direito de trânsito, e olha só o nosso bate-papo aqui, o rumo que tomou, né, olha a quantidade de coisas que a gente trouxe aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Wagner, que eu acho que muita gente não sabe. Você trouxe aqui para a gente hoje um conceito do que é o direito de trânsito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque, se eu não me engano, não sei se isso é verdade ou não, eu quero que você diga aqui, mas esse conceito do que é o direito de trânsito foi você que trouxe ele para o direito, foi isso?
Foi. O conceito do que é o direito de trânsito, sim. Ele está lá no meu livro, Infrações de Trânsito sob a Ótica do Defensor de Condutores, que foi o primeiro livro voltado exclusivamente, especificamente para a defesa de condutores. A gente analisa as infrações de trânsito sob essa ótica, né? De tentar trazer a defesa ali para o condutor, achar uma solução, quando é que se enquadra como infração, quando não é infração. Então o livro ele é dedicado a isso. E lá no começo do livro eu trago a definição do que é o direito de trânsito. Por que eu trouxe essa definição? Porque olha só, aliás, né, tem outras definições que hoje o mercado ele utiliza, como o próprio fato gerador da infração, que quem trouxe o conceito fui eu nesse livro das infrações de trânsito sob a ótica do Defensor de Condutores. E por que eu trouxe esse conceito? Porque até 2015, 2016, o que se dizia sobre direito de trânsito é que não existia direito de trânsito. Eu tinha que colocar o direito de trânsito como sendo uma outra área, um conceito dele como se fosse uma outra área, mas nunca uma área, um conceito específico definindo o que é realmente o direito de trânsito e qual é a sua abrangência. E eu sentia necessidade disso. Eu não queria dizer que eu era um advogado do direito administrativo, eu era um administrativista. Eu não queria dizer isso, porque não sou administrativo. Eu não faço parte do direito administrativo, faço parte do direito de trânsito. Então foi aí, diante dessa inexistência de conceitos, que eu fui trazendo, que eu fui colocando ali o que é esse conceito de direito de trânsito. E até hoje eu vou te falar que eu não achei nenhuma definição melhor do que essa que está contida lá nesse livro que eu fiz em 2020. Aliás, né? Como a gente está falando no aniversário da Academia do Direito de Trânsito, uma das questões que a gente levantou quando foi falar, né, sobre o mês de junho, que é o aniversário da Academia do Direito de Trânsito, foi justamente essa. E a segunda edição desse livro, que esgotou lá atrás rápida e não teve nada. Nossa, eu recebo todos os dias mensagens de pessoas pedindo a segunda edição desse livro. Ele realmente revolucionou o direito de trânsito no sentido assim, para quem trabalha com a defesa de condutores, né? Porque existiam livros que se falavam de direito de trânsito, mas pela ótica da administração. E nunca ninguém tinha vindo falar sobre a defesa, né, dos condutores. Aliás, esse termo, defensor de condutores, também foi criado por você nos nossos cursos. Não existia essa profissão, né? Esse termo. Eu sou defensor de condutores, né? E também foi dentro da academia que surgiu essa definição, essa profissão aí que muitos seguem hoje. Ô, Wagner, você quer complementar alguma coisa? A gente já está se estendendo aqui no nosso primeiro podcast e a gente ainda tem vários, né? Para fazer. Então, acho que a gente podia já... Então, só para concluir a respeito do livro... Ele está saindo. Esse mês de junho agora, eu acabo de fazer toda a revisão dele, de atualizar todas as resoluções que estão ali dentro dele, e ele, no final do mês, ele já vai estar indo para o forno para sair já no mês de julho a segunda edição desse livro. Aí, então, pessoal, quem está esperando aí, ansioso pelo livro, então, até julho... Acho que a gente vai fazer um evento, vamos programar alguma coisa, chamar o pessoal para esse lançamento, porque tem muita gente esperando. Sim. E esse podcast ele vai servir justamente para a gente trazer, além de informações, falar também sobre os eventos que a gente vai fazer na Academia do Direito de Trânsito. Então, para encerrar, eu vou falar assim, para quem quer começar na área do direito de trânsito, para quem se formou agora, não está visualizando ali um posicionamento de mercado, para quem já está na área, mas trabalha só lá com a parte administrativa, fazendo recursos, quer começar a atuar realmente com a parte de direito de trânsito na prática, assista esse podcast. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês que estão aqui, acompanharam esse primeiro episódio do podcast, outros virão. E aproveitar para convidar você também para seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Academia do Direito de Trânsito. E no nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais
sobre o nascedor de toda a penalidade, o nascedor, aliás, de quase todo o direito de trânsito, que é a infração de trânsito. Mais especificamente, sabe qual é o tema? Nós vamos falar sobre auto de infração de trânsito. Por que auto de infração de trânsito? Me pergunta. Mas por que auto de infração de trânsito? Eu sabia que você ia perguntar. É porque, olha só, o auto de infração de trânsito ele é um dos temas mais controvertidos de toda a área do direito de trânsito. Muita gente fala que auto de infração, qualquer errinho cancela e não sei o quê. E a gente tem um padrão, que é para o administrativo e que é para a parte judicial. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o auto de infração, sobre aquilo que é aceito como causa de nulidade, tanto na parte administrativa, quanto também na parte judicial. Beleza, pessoal? Então, até o nosso próximo episódio. Segue as nossas redes sociais aí. Abraço, pessoal. Tchau. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Elaine. Tchau.